Neste vídeo nós vamos trabalhar 10 casos em que não ocorre crase. Seja muito bem-vindo, eu sou Rony Ribeiro, professor de língua portuguesa, e você está no canal certo. Aqui você vai ficar em dia com o português. Eu queria fazer um pedido a você, já deixe seu like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações. Bacana? Então vem comigo, vamos ver 10 casos muito importantes em que não ocorre crase. Primeiro caso, no sujeito. Prof, por que não ocorre crase no sujeito? Porque o sujeito não é introduzido por preposição. Esse azinho aqui é somente um artigo. E você sabe que crase é a fusão de uma preposição a com outro a. Então, para haver crase, eu preciso ter dois as que se fundem. E aí, para marcar essa fusão, a gente usa um acento grave, indicativo de crase. Na ausência de um a, não ocorre crase. Então, os 10 casos que eu trago aqui são casos em que falta um a, ou preposição ou o outro a, certo? No caso do sujeito, o sujeito não é introduzido por preposição. Aqui falta o artigo, tá certo? Vamos na sequência aí. Também não ocorre crase no objeto direto. Por quê? O objeto direto é um complemento de verbo sem preposição exigida pelo verbo. Aqui nós temos apenas um artigo. Quem compra, compra algo. Então eu digo, comprei a casa há 2 anos. Então aqui falta o quê? Falta a preposição para se contrair com o artigo e haver a crase, certo? Na sequência, terceiro caso, temos antes de palavra masculina. Palavra masculina vem precedida de artigo masculino e não de artigo a. Nesse caso, a gente tem apenas uma preposição. Falta o artigo a para haver a fusão e, consequentemente, a crase. Então, aqui nós dizemos o seguinte, irei a pé. Ó, pé, palavra masculina. Pé não tem artigo a antes para haver a fusão com a preposição. Mas não quero ficar cheirando a suor. Aqui, suor também, palavra masculina, tá? Por exemplo, se eu disser também bife a cavalo, frango a passarinho, são termos masculinos em que também não há crase, certo? Não há crase por quê? Porque falta o artigo a para haver a fusão. Na sequência, temos o seguinte, quarto caso em que não há crase, antes de artigo indefinido. Se eu tenho artigo indefinido na frase, não haverá artigo definido para haver essa fusão, uma vez que eu já tenho um artigo indefinido, umas, por exemplo, tá? Então, nessa frase, ele fez menção a uma época distante. Esse a é uma preposição, porque quem faz menção a. E esse uma é um artigo indefinido. Então, antes de artigo indefinido, não ocorre crase, tá? Porque falta o artigo definido, ok? Na sequência, temos quinto caso, antes de verbo no infinitivo. Tá? A partir de hoje, vou estudar mais. Antes de verbo, falta o quê? Falta artigo. Tá? Antes de verbo no infinitivo, principalmente, né? Porque às vezes o particípio tem valor de adjetivo, então a gente vai ter outra situação. Mas com o verbo no infinitivo, certamente não ocorre crase. Ele passou a ler, ele começou a andar, tudo isso sem crase, porque falta o artigo a, certo? Na sequência, sexto caso, antes da maioria dos pronomes. Queria deixar bem claro para você que a maioria dos pronomes não tem artigo a antes, tá certo? Então, eu não fiz uma lista aqui dos pronomes que não tem, a maioria, tá? Quase 100% deles. Tá? Ali você vai ter algumas exceções como senhora, senhorita, dona, mas no geral, tá? No geral não ocorre crase antes da maioria dos pronomes. Por exemplo, se você observar aqui nessa frase, entreguei as chaves a ela, ela é um pronome pessoal do caso reto. Ela não tem artigo antes. Para haver a crase, eu precisaria de preposição a mais outro a. E quem entrega alguma coisa a alguém. Esse a é apenas uma preposição. Aqui também, você entregou as chaves a alguém. Alguém é um pronome indefinido. Esse azinho aqui é somente uma preposição, porque antes da maioria dos pronomes não há artigo. Consequentemente, não haverá fusão que culminará com a crase, certo? Ok? Vamos na sequência aí. Sétimo caso, antes de numerais não definidos por artigos.
Geralmente são esses numerais cardinais aqui, ó. Cardinais são aqueles numerais que indicam quantidade exata, tá? Por exemplo, o número de desabrigados pode chegar a 5.000. Se você fizer uma frase usando o numeral 5.000, você vai perceber que ele não tem artigo antes. É somente uma preposição. Então, ó, se eu tenho um numeral não definido por artigo, não vai ter crase. Agora, se eu tenho um numeral ordinal, primeira, né? Refiro-me à primeira vez que nos vimos, aí já tem crase. Refiro-me às duas garotas que estão em pé, às duas, ó, numeral cardinal, nem tanto feminino, que vem aí definido por artigo. Tá? Mas se o numeral não vem definido por artigo, não ocorre crase. Oitavo caso, entre palavras repetidas. Entre palavras repetidas, como frente a frente, como cara a cara, o azinho aqui é somente uma preposição. Entre palavras repetidas não há artigo, por isso que não ocorre crase. Como assim, prof, não há artigo? Como é que eu posso saber se há artigo ou não? Observe, por exemplo, dia a dia. Dia é uma palavra masculina. Se houvesse artigo, seria dia ao dia. Outro caso, lado a lado. Lado é a palavra masculina. Se houvesse artigo, seria lado ao lado e não lado a lado. Ok? Então, como não há artigo entre palavras repetidas, também não há crase. Nono caso, após preposição. Após preposição, não há preposição a para haver a fusão de a mais a. Aqui eu tenho para, preposição, certo? Então, no exemplo, já organizei minha transferência para a capital, não ocorre crase porque falta a preposição a. Prof, por que a preposição a falta? Porque eu já tenho a preposição para, eu não tenho uma preposição seguida de outra preposição, tá certo? Preposição liga palavras. Então, se eu já tenho um para aqui na frase, não vou ter a preposição a. E o último caso aqui, com a no singular, seguido de nome no plural. Tá? Por exemplo, quando eu tenho a no singular seguido de nome no plural, falta artigo. Falta artigo por quê? Porque o artigo que acompanha substantivo plural também está no plural. Eu digo a mesa, as mesas, a cadeira, as cadeiras. Se eu tenho um substantivo no singular, eu tenho um artigo no singular. Se eu tenho um substantivo no plural, eu tenho um artigo no plural. Então, nessa frase, ao dizer não costuma ir a festas, alguém não costuma, né? Não costuma ir a festas ou a reuniões da empresa. Esse azinho aqui, os dois no caso, né? São preposições sem artigo. Agora, se fosse as festas, se fosse as reuniões, aí haveria crase. Porque daí eu teria preposição e artigo. Tá certo? Então, com a no singular, seguido de nome no plural. Dá até para cantar uma musiquinha que é assim, ó. A no singular, nome no plural, crase nem a pau. Guarda isso aí. A no singular, nome no plural, crase nem a pau. Beleza, meu aluno? Com isso, a gente está finalizando aqui a nossa aulinha, né? Certo? Ok? Eu queria desde já convidar você a se inscrever no nosso canal, tá? A ativar o sininho e sempre aí deixar o seu like. Se possível, recomende este canal para os seus amigos. Valeu? Forte abraço! E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!